seguindo a lei de Deus que está explícita nos evangelhos, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos ali um manual para seguirmos a estrada evolutiva. Ela é perfeita, ela é eterna, é imutável e promana de Deus, é o pensamento divino, é a vontade de Deus para que sejamos felizes. Então, digamos assim, não é? É a base moral e ética, ou o que deveria ser a base moral e ética de nossas vidas, principalmente nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos afinizados com o pensamento do Cristo e, mais recentemente, com o Espiritismo. Então, nós vamos buscar aqui, né, já um estudo ligado ao nosso amado Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, Humberto de Campos, lá no capítulo 7º, Luta contra o Mal. Então, vamos analisar isso aí. Porque se a lei de Deus é boa, ela é justa, ela é equânime, ela é amorosa, ela é eterna, ela é verdadeira, ela quer a nossa felicidade, por que nós estamos aqui? Mundo de expiação e provas? Espíritos imperfeitos? Estamos aqui passando por tantas dificuldades, pandemia, nuvem de gafanhotos, fome, miséria, zika, câncer, meu Deus, o que foi que houve? Então vamos ver o que acontece nesse capítulo Luta contra o Mal. Então, de que trata? Esse capítulo trata de um diálogo de Jesus com Judas Tadeu, um dos discípulos, um dos seus apóstolos, e é interessante observarmos que esse livro Boa Nova, segundo Humberto de Campos, ele colheu diversos fatos da vida de Jesus que não constam nos evangelhos chamados, né, os evangelhos canônicos que estão na Bíblia, e que ele recolheu também das tradições do mundo espiritual. O que quer dizer? Que no mundo espiritual essas histórias são contadas, elas são faladas. Significa que essas histórias são conhecidas. Então, Humberto de Campos, como literato, ele traduz para nós, na linguagem espiritual, na linguagem da atualidade, esse conhecimento. Então, ele traz esse diálogo de Jesus com Judas Tadeu que você não vai encontrar lá nos evangelhos canônicos, nos evangelhos que estão na Bíblia. Judas Tadeu ele não consegue entender por que ele não conseguiu expulsar demônios que estava atormentando uma mulher demente, que o procurou para a cura. E aí ele está ali muito angustiado e fica muito desconfiado. O que está acontecendo? Por que eu não consegui? E aí Jesus começa um diálogo muito profundo com ele. Existem, inclusive, algumas falas de Jesus que estão aspiadas, o que significa que são transcrições literais, é exatamente o que a espiritualidade conhece a respeito desse diálogo. E lá, a uma certa altura, eu tirei aqui um trechinho, e Jesus é questionado por Judas Tadeu, perguntando: de que necessitarei, desculpem, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça na alma? Então, como afastar o mal quando ele está próximo de nós? O que fazer? E Jesus responde: trabalha e ama. E aí nós nos lembramos dos chamados lemas de Abigail que constam no livro Paulo Estevão. Trabalha, ama, espera e perdoa. Então, o lema de Abigail, ela coloca a esperança como algo ligado à nossa vida em termos de apostolado, porque Paulo está muito angustiado e ele naquele momento ali com Abigail, ele começa a fazer uma série de questionamentos a respeito das dificuldades, das lutas, e ela responde: ama, trabalha, espera e perdoa, contextualizando cada uma de suas respostas. Aqui o Cristo traz para Judas Tadeu dois princípios fundamentais: o trabalho e o amor. E Jesus compara o reino de Deus à luz divina. Então, Judas Tadeu, o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é um espaço físico ou espiritual, circunscrito, delimitado para onde você vai.
O reino de Deus pode ser vivenciado por você agora. Pode ser visto por você agora, desde que haja trabalho e amor. Porque é um reino a ser edificado no coração, no interior das pessoas. E esse reino de Deus, no nosso interior, irmãos e irmãs, é o que nós chamamos de consciência. Então, a consciência é a edificação do reino de Deus interno. Um breve comentário aqui a respeito disso. Nós sabemos, nas cartas paulinas, que Paulo exortava a respeito da necessidade urgente, baseado em Cristo, baseado nos ensinos de Jesus Cristo, da edificação desse reino interior, desta igreja que somos nós. E quando Jesus está diante do templo, observando o templo, o movimento das pessoas, e os discípulos chegam, veja, Senhor, a suntuosidade desse templo, Jesus olha para aquilo e diz, isso aqui é pedra, isso aqui não vale nada. A mulher samaritana também pergunta a Jesus, Senhor, o teu povo cultua Deus lá em Jerusalém, no Monte Sião. O meu povo cultua Deus aqui, em Gerizim. Qual dos dois está certo? E Jesus responde que nenhum dos dois, porque Deus é para ser cultuado em espírito e verdade. O que é cultuar Deus em espírito e verdade? Em nossos corações, com a vivência deste evangelho e com essa consciência da implantação do reino de Deus em nós, irmãos e irmãs. Isso é profundo demais. Então, Paulo nos chama a atenção, depois, posteriormente, a respeito disso, para que insistamos, né? Sede meus imitadores, como eu sou imitador do Cristo. Implante dentro de vós esse reino dos céus. Crie essa consciência, essa conexão com a lei de Deus, que isso é fundamental para a sua felicidade, porque a lei de Deus, sendo cumprida por nós, ela só nos traz felicidade.